e não como um chamado ao arrependimento. Irmãos, isso é sério demais. Não, porque Deus é bom, né? Deus não está me condenando por isso, não. As pessoas ficam me condenando, mas Deus não está me condenando. Onde está na Bíblia Deus me condenando? Nós estamos falando agora há pouco lá embaixo sobre isso. Onde está na Bíblia Deus me condenando? E às vezes, irmãos, as pessoas acham que precisam de um versículo explícito para parar de cometer o erro. Mas é bom lembrarmos que tem muitas coisas na Bíblia, tem muitas ordens implícitas na Bíblia. Implícitas. E aí você consegue entender por que eu não faço isso. Está na Bíblia, não fazer. Alguém já me mostrou na Bíblia, alguém já te mostrou na Bíblia, onde está na Bíblia que é proibido fumar maconha? Aonde, irmãos? Não está na Bíblia. Mas você fuma? Não está na Bíblia, irmão, não para fazer. Mas muita gente usa isso como desculpa para não encher a cara. Não está especificamente, mas Exatamente, é o que eu vou chegar lá. Não está especificamente, explicitamente. Assim como também não está explicitamente para não beber. Também está lá na Bíblia, não beber, não fumar. Não está lá não. Então como que eu entendo que eu não posso fazer isso? Como que eu entendo? Aí vem a minha sensatez, o meu senso crítico a mim mesmo, não ao Felipe, não aos adolescentes. Depois eu continuo, fala, Bessa. Eu falo sobre a maconha aí, também não é uma penal que eu acredito na maconha, não. É a posse, entendeu? Se você tiver lá um exemplo de um professor penal na faculdade, se tiver lá pendurado um cigarro de maconha aceso lá, e você chegar e dizer, mas isso não é crime, não. Fumar não é crime, não. É a posse. A posse, né? Pois é. Então nós temos que entender, irmãos, sabe? E é muito, mas muito interessante essa colocação. Eu achei isso aqui maravilhoso, né? As pessoas olham para a bondade de Deus como se fosse uma licença para poder ficar pecando. Irmão, nós estamos falando de bondade. Agora vamos lembrar, o mesmo Deus que é bom, Ele é justiça. Ele é justiça também, tá? Então eu vou dar uma dica, por exemplo, de como achar algumas ordenanças na Bíblia que não estão diretamente
consolidando para mudar de vida. Né? Aí vamos usar essa bondade de Deus para continuar pecando, conforme o texto que eu aqui. Uma licença para pecar. Cuidado, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Usar a bondade de Deus. Né? Então, a teologia errada produz um comportamento errado. Tá? Isso nós temos que dizer constantemente aí no nosso dia a dia, no nosso meio religioso, a gente vê isso constantemente. O segundo ponto principal é que o juízo de Deus aos críticos moralistas, ele é justo. Está aí nos versículos 5 ao 11, tá? Você pode acompanhar somente com os olhos dele, questão de tempo. Tá? Depois de declarar que o juízo de Deus é inevitável, então nós já sabemos, o juízo de Deus ele é inevitável. Agora vamos lá para a página 109. Tá? O juízo de Deus aos críticos moralistas é justo. E aí vocês podem acompanhar os textos aí. Tá? Depois de declarar que o juízo de Deus é inevitável, Paulo passa a tratar do caráter justo desse juízo. Destacamos aqui 5 pontos importantes. Não vou falar muito sobre esses 5 pontos para a gente chegar no terceiro ponto. Tá? Em primeiro lugar, a demora no julgamento não diminui o peso da sentença, irmãos. E eu acrescento aqui, tá? A demora no julgamento não está dizendo para você que você está certo, não está nos dizendo que nós podemos continuar no erro. Porque às vezes a gente está fazendo, e pelo fato de acharmos que não estamos sendo punidos, nós também achamos que não precisamos mudar. Ah não, Deus é bom, eu fiz, Deus é maravilhoso, Deus me perdoou. Aí eu passo 3 dias a fazer tudo de novo, passa mais uns dias, volta a fazer tudo de novo, e sempre assim. Então, irmãos, muito interessante que esse primeiro ponto, a demora do julgamento não diminui o peso da sentença. E isso por quê? Porque tanto para os judeus quanto para os gentios, cada um na sua proporção, mas não diminui o peso da sentença. Tá? Então, nós sabemos disso. Os críticos moralistas perverteram a bondade de Deus, fazendo dela uma desculpa para continuarem pecando. Do outro ponto que eu marquei aqui. Em segundo lugar, o juízo de Deus é individual, intransferível e absolutamente justo. Olha o que diz o versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Paulo não está ensinando salvação pelas obras aqui, está salientando a imparcialidade de Deus com relação aos judeus e aos gentios. O julgamento de Deus, o julgamento divino é pessoal, individual, intransferível e absolutamente justo. O que o homem semear, isso colherá. O seu pão feito cairá sobre a sua própria cabeça. Esse é o princípio da justa retribuição, do qual se fundamenta a justiça. Então ela é individual e é intransferível. Eu vou pagar por aquilo que eu tenho que pagar. O Hélio, o Gabriel, o Aninho, o Davi, eles não vão pagar pelos meus erros. Eles podem até, mas porque nós estamos falando sobre o juízo de Deus. Humanamente, eles podem até sofrer consequências por erros nossos. Mas a nível de juízo de Deus, eles não vão responder pelos meus erros. Quem vai ter que responder isso é ele. Ali você não vai responder pelos erros do Ricardo. Tá? Quem vai ter que responder isso é ele. Porque senão perde o caráter de justiça. Já perguntei sobre isso. Hã? Já te perguntei sobre isso. Já perguntou? Mas conversa um pouco sobre isso, né, Ricardo? Então não tem lógica. Tá? O meu filho pagar, responder diante de Deus por uma coisa que eu cometi, aí perde o senso de justiça de Deus. Que Deus justo é esse? Né? O Alex, mas a Valéria é papai e Gabriel que vão pagar diante de Deus. Tem lógica isso, não tem senso de justiça dentro disso, não. Né? Mas lembrando, humanamente falando, os nossos filhos podem sofrer consequências sim por atos errados nossos. Isso é fato. Eu acho que isso aí todos nós pensamos, nós estamos em comum acordo. Ainda na página 110, em terceiro lugar, no julgamento de Deus haverá penalidades e recompensas eternas. O que nós precisamos entender é isso, irmãos. Vai ter penalidades eternas, mas também vai ter recompensas eternas no julgamento de Deus. É por isso que ele é justo. Ele vai dar o que você precisa receber. O que foi, lembrando depois, se vocês quiserem pegar aí, quem está com o livro e quem não tiver, depois a gente tira uma foto aqui, manda.
nós vamos ter todos os textos aqui que mostram isso, sobre a questão do nosso proceder, a importância do nosso proceder. Porque todo homem será julgado pelo seu procedimento. Tá? E tem alguns detalhes do julgamento que eu não vou saber, que você não vai saber. Mas uma coisa é certa: no julgamento divino haverá penalidades e recompensas eternas. Então, a penalidade que você receber, que eu receber, né, se eu não fosse salvo, seria eterna. Mas também as recompensas que eu receber também serão eternas. As bênçãos do Senhor, então nisso seria o quê? A justiça, o juízo justo. Né? Em quarto lugar, a salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Capítulo 2, versículos 9 a 10 aí. Se a salvação é pela fé e não pelas obras, por que os homens serão julgados pelas obras? Seria uma contradição em Paulo? Não. No julgamento das obras, ninguém alcança nota suficiente para passar no teste. Mesmo aqueles que recebem aplausos dos homens não passam no crivo da perfeição exigida pela lei. Está lá em Tiago 2,10, Gálatas 3,10. Todos os homens fazem o mal e todos merecem tribulação e angústia. Os que praticam o bem o fazem em virtude da graça de Deus, operando em seu coração. Deus não tem dois pesos e duas medidas em seu julgamento. Judeus e gregos serão julgados sob os mesmos critérios e receberão recompensas ou penalidades de acordo com suas obras. John Stott está certo quando diz que a presença ou a ausência da fé salvadora em nosso coração se evidencia pela presença ou ausência de boas obras e de amor em nossa vida. A fé autêntica e salvadora resulta invariavelmente em boas obras. Tiago 2,18, Gálatas 5,6. Então, irmãos, nós precisamos entender: a pessoa que tem a fé salvadora, as obras já estão no automático na vida dele. Não tem que praticar boas obras para ser salvo. Não é praticando as boas obras que eu vou adquirir a fé salvadora. É o contrário. É pelo fato de ter a fé salvadora que eu vou praticar essas boas obras. Efésios 2,10, quando Paulo traça ali o perfil de Deus, o nosso perfil, falando ali da fé salvadora, ele vai encerrar dizendo que as boas obras nós somos criados para operar nelas. Então a fé salvadora, ela está ligada diretamente com as boas obras. A pessoa que é alcançada pela graça de Deus, tem a fé salvadora, ele já tem seguramente o seu automático já está ligado, pronto para fazer essas boas obras. Isso vai acontecer de forma natural, sem esperar nada em troca, porque isso faz parte da fé salvadora, Isso está ligado. Em quinto lugar, não há imunidade especial no julgamento divino, Capítulo 2, versículo 11, porque com Deus não há acepção de pessoas. O argumento de Paulo é que tanto os gentios devassos quanto os judeus moralistas terão de comparecer diante do tribunal de Deus. Ambos serão julgados pelos mesmos critérios, e Deus não inocentará o culpado, seja ele judeu ou grego, seja ele quem for. Então, o julgamento de Deus, ele não traz, ele é justo, porque ele não traz uma imunidade especial para alguém. Alguém fala, mas o fulano de tal era isso. Não tem não. Por isso que ele é justo. Então ele é inevitável e ele é justo. Em terceiro lugar, o juízo de Deus aos críticos moralistas, aí na página 112, ele é imparcial. Está no versículo 12 ao 16, no texto principal aí. Tá? Eu vou ler o primeiro parágrafo, depois vou pular mais para frente aqui, que eu já tinha marcado aqui para isso. Tá? O fato de que o julgamento de Deus será justo, conforme aquilo que tivemos feito, ou seja, imparcial entre os judeus e gentios, sem nenhum favoritismo, no versículo 9, é desenvolvido por Paulo agora em relação com a lei mosaica. Destacaremos 4 verdades para
julgamento de Deus? Em primeiro lugar, o julgamento divino será de acordo com a luz recebida. Tá? O que é isso? Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Os gentios ou pagãos que não tiveram a lei escrita de Deus, não serão poupados do julgamento. Serão julgados e condenados pelo conhecimento que tem de Deus por meio da revelação natural. Ou seja, não, mas eu não sou judeu, não. Mas você teve a revelação natural de Deus, você ouviu a palavra de Deus, você sabe o que é pecado, você sabe o que deve e não deve fazer. Então, mas eu não sou judeu, não tem problema. Mas você vai ser julgado da mesma forma, de acordo com o conhecimento que você recebeu. Por isso que o Senhor, quando a palavra fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Essa palavra ignorância aí não é no sentido de brutalidade, mas no sentido de conhecimento. Deus não avalia, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não levaria em conta se você não conhecesse. Deus não levaria em conta se nós não estivéssemos aqui agora com a palavra dele na mão, estudando a palavra dele. Mas nós acabamos de ouvir aqui, por boca dos irmãos, que gula é pecado. Nós acabamos de ouvir aqui que o meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu não devo maltratar esse corpo. Então, se eu faço isso, eu estou pecando. Então, eu serei julgado à luz daquilo que eu conheço. Eu tenho conhecimento suficiente para ser julgado sobre isso. Fala, mestre. A partir do momento, eu entendo, particularmente, a minha humilde opinião, é de que o tempo da ignorância, ela acaba a partir do momento que você ouve a parte que entrega para você. Tá? Agora é lógico, é só chegar lá e, Jesus é bom, Deus é juízo. Não é isso não. É trazer o mundo completo, amplo. Tá? Por quê? Eu digo isso, é até lógico que é a nível de evangelização, mas o missionário lá, ele estava na Amazônia, se não me engano, nos ribeirinhos lá, e ele testemunhou a importância de não somente evangelizar, mas de discipular as pessoas, de dar essa continuidade. Ele falou que ele estava passado lá, né? Ele e um grupo de missionários presbiterianos, e uma denominação tinha passado por lá e evangelizado um grupo de ribeirinhos. Aí chegaram lá, começaram a falar, o pessoal, alguns começaram até a ter um certo receio. Aí falaram, você tem uma certa resistência, por quê? Eu conversando com algumas pessoas um pouco mais sensatas, as pessoas viraram e falaram, olha, eles estão com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com outro grupo que passou aqui. Eles passaram, falaram de Jesus para eles ficaram encantados com Jesus, mas eles foram embora e nunca mais voltaram. Então eu creio que essas pessoas, eu creio que até aí, eu não sei mais a fundo, mas até aí eu creio que essas pessoas também estariam, elas entrariam nesse campo da ignorância. Pessoas falaram para eles, olha, a palavra de Deus, mas não deram continuidade. E aí, o pessoal da JMN, né, chegou lá e começaram a trabalhar com parcerias, eu acho que não sei se salvo me engano, eu falo com 6, 7 meses, eles construíram o templo e mandaram um missionário fixo para lá, para continuar o trabalho de evangelismo e discipular. Tá? Então, eu creio que esse tempo da ignorância, ele limita-se até a pessoa ter uma noção verdadeira de quem é Jesus e a sua obra. Conhecer a obra de Cristo, ou, vamos dizer assim, conhecer o plano de salvação, eu já não considero mais essa pessoa como ignorante. Estou falando de mim, tá, gente? Esse tempo de ignorância, eu acho que parte é até o momento que a pessoa conhece o plano de salvação, mas bem explicado. E se é um trabalho de discipulado, se é um trabalho de evangelismo, ou melhor, outro trabalho de evangelismo bem feito, agora tem um trabalho de discipulado. Porque Jesus foi ir fazer discípulos. Então não é só pregar para a pessoa, é ensinar, a Bíblia fala para ensinar a guardar esse caminho, a caminhar esse caminho. Se ela não foi ensinada, como é que ela vai? Vamos imaginar o tempo da ignorância? Olha só, aquele eunuco, ele estava lendo a Bíblia, e ele estava no tempo da ignorância. Lembra do eunuco de Filipe? Filipe chega, ele está lendo a Bíblia. Vocês acham? Eu tenho a minha opinião, tá? Vocês acham que ele estava no tempo da ignorância ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque ele ainda pedir explicação
ignorância não, tá? Mas tem muita gente, muitas pessoas que você conhece, que tem uma Bíblia em casa, mas tá, já o Pileto comprou por risco, vai dizer, não fala dele, já comprou para nós, testemunho da mãe dela, né? Como é que o outro falou, chega em casa e vai ler a Bíblia, não é? Aí você vai assim, ó. Ah, tá bom, não queria falar, não queria ser gravado. O padre falou para ela: chega em casa e vai conferir na Bíblia. O que aconteceu? Ela conferiu na Bíblia e aí? Pediu um estudo bíblico e nunca mais voltou lá, né? Pois é, aí ela saiu da ignorância, porque aí ela venceu. Tá? Então, lembre-se disso: o fato de ter uma Bíblia em casa, tá? Porque uma Bíblia lida sem a orientação do Espírito Santo, ela é um livro comum. Tá? Uma Bíblia fechada de qualquer maneira, ela é apenas uma coleção de livros, mas ela aberta, lida com a orientação do Espírito Santo, ela é a palavra de Deus. Fala, Deus. A pergunta é o seguinte: tem várias denominações religiosas que estudam o livro. Sim. Estudam. Então, e pode ser que muitas pessoas lá dentro estão no da ignorância, porque não foram bem orientadas. Lembra de um dos pontos aqui, que a teologia é errada? Ela pode trazer coisas erradas? Agora, só que levando em conta o alcance que se tem hoje, aí vem a questão, entender que eu tenho um pouco mais de conhecimento, né? Às vezes alguém que está num lugar que não tem estudo bíblico, mas é alguém que você confronta ele direto, ou ele é confrontado constantemente. Fala aí. Eu acho que o tempo de ignorância corresponde ao tempo das coisas velhas. As coisas velhas têm que passar, onde se faz novo, Nova criatura. não coincide com a conversão, mas quer dizer que exatamente no momento da conversão, você saiu da ignorância. Você pode continuar ainda, você tem que alimentar. Você tem que alimentar. Tem coisa sólida. Isso. Então, coincide. Eu saí até porque levando em conta que a expressão de ignorância, o tempo de ignorância é tempo de conhecimento, é falta de conhecimento. Você concorda que antes da conversão, sim, mas depois que a pessoa já converteu, não existe tempo da ignorância, não existe tempo da dúvida, que é diferente. Eu posso ter dúvida, mas o Espírito Santo não vai deixar que eu venha com essa ignorância de andar por ele. É aquela coisa, se há um chamado verdadeiro. Então eu acho que depois da conversão não existe isso. Eu também. Então, a dúvida é diferente da ignorância. Isso. Então aí vai casar com aquilo que a gente colocou aqui antes, tá? Até onde vai o tempo da ignorância? Até o encontro com Jesus. Tá? Ou seja, até ouvir o verdadeiro evangelho. Você ouviu o verdadeiro evangelho, então é a mesma coisa. Se houve ou não conversão, mas já não há mais ignorância. Às vezes a pessoa acha que isso aí, mas ela não foi convertida. Exatamente. E aí depois vai querer, como os textos que nós lemos aqui antes, vai querer se colocar como não, mas eu não conheci direito. Você conheceu sim. Você ouviu a palavra, né? Teve tempo de praticar e não praticou. O Espírito Santo também vai E o próprio Espírito Santo, né? Porque senão também não. E se não está acontecendo, se não está havendo uma ação do Espírito Santo, também é sinal que não houve a conversão. Aí vai ter a ignorância mesmo, porém, ou melhor, não pode nem ser considerado mais ter ignorância, desde que ouviu a palavra com sensatez. Fala para ela. Mas ainda que nasceu na conversão, não vai mais essa ignorância com a nossa pessoa do Cristo. Porque a conversão é um processo, é muita coisa que eu vou viver e isso vai. Mas é o que o Paulo acabou de colocar aqui. Na verdade, né, agora não é mais ignorância, mas são dúvidas que vão ser tiradas no dia a dia. Isso. Justamente. Tá? Então vamos lá. Então, os gentios não serão julgados. É o segundo ponto aqui. Sobre os moralistas, sobre o julgamento de Deus ser imparcial para os moralistas. Né? A religião formal não poderá ajudar o homem no julgamento, que é o que a gente acabou de falar aqui. Tem pessoas que são apenas servos religiosos. Conhecem a palavra, assim como os fariseus conheciam, mas não passam de religiosos. Então, a religiosidade não vai livrar nada dessas pessoas daquilo que elas têm que passar, né, sobre o julgamento de Deus. Viu? Então, não há o que. Não tem desculpa, irmãos. A grande verdade é essa, tá? Que não tem desculpa. Então, nós temos aqui sobre a imparcialidade, que o julgamento divino será de acordo com a luz recebida. O julgamento divino, a religião formal, ela
julgamento. Não faltaram, basicamente, eu vou ler só os pontos aqui para não ficar perdido aqui. Em terceiro lugar, antes de ser julgado pelo tribunal de Deus, o homem é julgado pelo tribunal da consciência. O apóstolo Paulo deixa claro isso. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem com natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-os ou defendendo. Então, o que o autor nos mostra aqui? Né? Então, quem não foi, além de ser julgado, né? Ou melhor, antes de ser julgado pelo tribunal de Deus, nós seremos julgados pelo tribunal da nossa consciência. Nós somos julgados pelo tribunal da nossa consciência. E aí, voltando até a questão da ignorância, não haverá mais, não há mais ignorância se houve a pregação da palavra, se houve a tentativa, né? Se houve uma ação de Deus ali com respeito à tua vida. Aí, por quê? Porque você não vai fazer parecer que só não é ignorante quem se converteu? Não, só não vai ser ignorante, não é tido como ignorante quem ouviu a palavra. Né? A questão que eu digo, os parentes que eu acho, é o cuidado por causa dos falsos mestres. E aí a pessoa, se está ouvindo algo que é falso, como que vai se converter àquilo que é verdadeiro? Então eu abro os parentes nesse sentido, de tomarmos cuidado, né? de trazer o evangelho. Por exemplo, você tem alguém, um membro da sua família, congrega na igreja, né? Na igreja moderna, e você sabe que não tem um ensinamento adequado, e a pessoa que está indo ali é uma pessoa séria, uma pessoa humilde de coração, quer levar Deus a sério, mas está sendo enganado. Apresente o evangelho verdadeiro para essa pessoa. Né? Como pregou o pastor passado, seja um parlamento na vida dessa pessoa. Né? Traga uma orientação para essa pessoa. Tem outros pontos aqui, né? No quarto lugar, o juízo de Deus abrange até mesmo o foro íntimo. Né? Nós sabemos disso, até mesmo o mais íntimo do nosso coração. Então, imagina, irmãos, não dá para esconder de Deus, é impossível, nós sabemos disso. Né? Então, Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Então, eu consigo enganar todos vocês aqui, mas não consigo enganar a Deus. Tá? Então, vamos lembrar disso. E Deus não faz acepção de pessoas. Haverá aquele dia em que o Senhor voltará e Ele julgará vivos e mortos. E nem estamos isentos do tribunal de Deus. Né? E que a gente possa continuar contando com a misericórdia e com a bondade de Deus. Mas lembrando, conte também com a justiça de Deus, porque Ele é justo. Né? Então, se você conhecer alguém que está usando a bondade de Deus como licença para continuar pecando, abra os olhos dessa pessoa. Mas Deus é bom, eu sei que é bom, mas Ele é justo também. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tá?